para homenagear a Tânia, que tem escutado jazz nos últimos tempos, não é? É. Novidades da quarentena? Isso, novidades da quarentena, porque como eu estudei piano clássico, eu tenho tenho paixão por música clássica e eu tenho sempre uma música de fundo, e sempre foi música clássica, tanto em casa quanto no escritório. Mas há uns 2 meses atrás eu resolvi colocar lá no Spotify piano jazz. Pronto. Ele vem comigo agora, eu acho que eu estou revivendo também os 9 anos de estudo de piano, então tem me acompanhado. Obrigada pelo carinho de colocar. Que maravilha! Muito bom. Tânia, bem-vinda à live, que é bom, né? Nesse momento, nesses tempos, a gente falar bem-vinda à live. É uma maneira de dizer bem-vinda à vida, a essa nova vida, a essa vida aqui, via Instagram, online, que a gente está estabelecendo com tanta gente. Bom, acho que a Tânia dispensa apresentação, a maioria das pessoas que está aqui conhece ela, eu vi pelas reações, né, todas, quando eu anunciei que ela que viria nessa quinta-feira. Mas, para quem está conhecendo a Tânia hoje, eu vou dizer, ela é fundadora do Mediare e trabalha com processos de diálogo na prevenção e na gestão de crises. Acho que a Tânia vai falar mais um pouco sobre ela, a carreira dela, a história dela, né? Não vou ficar apresentando, até porque, Tânia, a proposta dessa live é ser um bate-papo, é ser informal, não é uma aula, não é uma palestra. A gente até gosta de dizer, a gente não preparou uma fala toda encadeadinha. Não, a gente pensou num tema que é um norte e a ideia é a gente pensar publicamente, é a gente pensar junto com as pessoas que estão acompanhando e que a gente consegue ler os comentários, mas para a gente fazer esse exercício, porque, Tânia, assim, eu marcar um café com você, um chá, seria um privilégio, mas seria um baita de um egoísmo se eu guardasse a nossa conversa só para mim, né? A gente tem o hábito de marcar um prosecco no final do dia. Pois é. A gente chega lá, numa hora dessa a gente marca uma live, umas 11 horas, assim, tomando um prosecco, mas não dava para ser só para mim, café ou prosecco. Nesse momento, eu acho que a gente tem que compartilhar o nosso encontro, o nosso carinho e a nossa troca de ideias. Tá? Então, é isso. Bem-vinda. Obrigada. Você sabe, Olívia, a ideia de falar com as pessoas pelas plataformas me trouxe outras ideias sobre a vida online. Eu sempre prestigiei muito presencial. E eu tenho descoberto, conversando com as pessoas, e vejo que não é uma percepção só minha, que esse online, onde só os nossos rostos aparecem e o nosso olhar olha no olho do outro pela câmera, né? E a gente não tem o café, a bolsa, a porta, o telefone, só temos os rostos. A conclusão que a gente tem chegado, porque eu tenho participado de muitos grupos de estudo através de plataformas, a conclusão que a gente tem chegado é que aproxima. Então, muitos de nós estão redefinindo essa ideia de conversar online. Perfeito. E eu estou gostando disso. Perfeito, perfeito. Eu tive também 2 experiências recentes, uma dando uma aula e outra assistindo uma aula. E nas 2 experiências eu também fiquei com medo no início e achei muito positivo por conta exatamente disso que você falou. A gente não tem outras distrações, né? É aquilo, você está ali de frente, então o tempo que você para o café é o tempo, você não perde nem um pouquinho mais, né? A volta é exatamente... Então está muito interessante, na verdade. E essa coisa do olhar e da expressão ao vivo, né? Tem também outro significado, né? Tem. Então... Você sabe, nós tínhamos uns cursos programados e eram cursos de 8 horas dia de aula. E eles viraram online. Ou viraram no meio do caminho, ou no início, como foi agora no dia 17, porque toda a nossa vida está sendo efetivada através das plataformas. Então, se eu precisasse desenhar um curso, eu jamais desenharia 8 horas online. Falei, bom, vamos ver como é que a gente faz isso funcionar. E funcionou lindamente. Uma turma em São Paulo,
de mediação empresarial e uma turma no Rio, do curso regular do Mediário, que começou dia 17. E sabe o que acontece na hora dos intervalos? Algumas coisas eles, assim, os participantes também vão nos alimentando com o que funciona, né? Respeitar o intervalo, por exemplo. E no intervalo eles encontram a família, sabe? No intervalo, eles... É muito bom. O filho estava na porta esperando a reunião acabar, a mulher estava com o amigo. Então, respeitar esses intervalos também significa se alimentar com os outros que estão em casa do outro lado da porta. É muito, muito, muito interessante. Uma outra forma de lidar com o tempo, inclusive. Eu acho que eu tenho trabalhado muito mais online, porque as distâncias são muito curtas aqui. Eu não pego o elevador, eu vou no restaurante almoçar, eu não saio para comprar uma coisa que eu preciso em casa de tarde, eu vou da cozinha para a sala, para o escritório, são muito curtas as distâncias, então rapidamente eu volto para o escritório. De repente você já chegou, já fez, é incrível isso, é incrível mesmo. Hoje eu vi um jornalista falando isso, que um dos prazeres da quarentena e de trabalhar em casa tem sido isso, que naquela pausa que você vai tomar um cafezinho e tal, ele vai podar a planta, ele corta, faz outras coisas assim que a gente, né, e que isso vai, cada um se alonga, faz alguma coisa que no ambiente de trabalho não faria, né? E fica mais integrado. Enfim, bom começo para a gente falar. E eu pensei de propor para você um tema que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Agora, né, de início da vida online, que é sobre mudança de paradigma. E aí queria ouvir um pouco assim de você primeiro, o que é paradigma? Afinal de contas, né? Tem muita gente falando sobre isso, é uma mudança de paradigma, vamos sair melhores, vamos aprender com tudo isso, o vírus veio ensinar alguma coisa, enfim. Acho que começando do começo, né? O que é paradigma? Estamos diante de uma mudança de paradigma? Eu quando estudei essa expressão, não sei quanto tempo tem, mas era um período que eu ia estudar na Argentina, que foi onde eu fiz mestrado em mediação, mas antes eu já frequentava uma outra instituição que trabalhava com pensamentos contemporâneos. E naquela leva, a história do paradigma surgiu. E o exemplo que mais me impressionou sobre paradigma foi com relação à relojoaria suíça, um congresso, década de 50, século passado, no Châtel, e o relógio a quartzo foi apresentado e os relojoeiros suíços disseram, isso não é relógio, isso não tem engrenagem, isso não tem mola mestra. Desconheço. Isso não pode se chamar relógio, né? Essa patente, então, é vendida, mas também, 5 anos depois, um grande percentual dos relojoeiros suíços estavam desempregados. Porque aquilo que eles acreditavam não se repetia naquela máquina que também estava sendo chamada de relógio. Uhum. Quem cunhou essa expressão foi um estudioso chamado Thomas Kuhn. E ele diz para a gente o seguinte, o ser humano ele não vai para campo virgem, ele vai para campo com uma hipótese, tanto para os eventos quanto para conhecer uma pessoa. Uhum. Ele constrói uma ideia. Não chega vazio, não chega... Não chega virgem. Zerado. Como as crianças. Olha o olho da criança quando ela te pergunta alguma coisa. Ela fala assim, né? Ela está virgem de informação. Aquilo é a primeira informação para ela sobre aquele assunto. Nós não somos assim. Então, a gente vai para campo para confirmar uma hipótese prévia. O que acontece com o nosso olhar? Ele filtra tudo que alimenta a nossa hipótese e deixa de perceber aquilo que não estava contemplado pela nossa hipótese. Então, paradigma é isso, né? É um sistema de crenças que a gente tem, que a gente constrói pelo que a gente acredita e que é construído junto conosco a partir do nosso nascimento, na família que a gente nasceu, com os costumes que a nossa cultura tem, etc, etc, etc. Então, é isso que acontece. O que a gente precisa acreditar é que a nossa visão é sempre parcial, porque ela vai estar enviesada pelo nosso sistema de crenças. Então, vai ter uma mudança de paradigma?
A mudança de paradigma é diária, na realidade. As nossas ideias têm vida média cada vez mais curta. Minha caneta Bic aqui, que é descartável, a gente precisa encarar as ideias como as canetas Bic, né? Ou seja, estarmos prontos para não ficarmos apegados a ela e nos desfazermos delas diuturnamente. Agora, quando você tem crise, você é atravessado por um evento. Se você é atravessado por um evento, você é obrigado a fazer mudanças. Na crise, as mudanças elas tendem a ter um curso mais justo, né? mais enxuto. Intenso, mais contundente, assim, Eu acho, a crise. Eu acho porque a crise impõe mudanças. Ela não te convida para mudanças. Né? Dentro da linha do tempo, você é convidado para uma porção de mudanças. A crise impõe e ela, às vezes, antecipa mudanças. Isso que a gente está vivendo agora, provavelmente a gente ia viver nos próximos anos, com essa intensidade. Isso foi antecipado. Né? Então, mudanças vão acontecer, sempre acontecem. Mas uma crise, como o momento que a gente está vivendo, aceleram, colocam isso no ritmo exponencial, é isso? De alguma forma? É isso. E é mais veloz do que têm sido as mudanças na contemporaneidade, né? Porque uma das características dos tempos que a gente está vivendo é o da velocidade das mudanças. Por isso que as ideias têm vida média curtinha, por isso que a gente... Não dá certo fazer hoje do mesmo jeito que fez ontem para ter o mesmo resultado. Não vai dar certo essa ideia. Né? Os meios precisam ser outros. O que acontece é que... Do que eu estava falando? Você estava falando das ideias, da mudança de paradigma que é diária e que... Eu peguei uma coisa que você estava falando, muito importante, do desapegar, né? Da gente aprender a deixar as coisas irem para poder, né, assim, partir para outra, acompanhar a velocidade dessas mudanças. Você estava falando que ultimamente essas mudanças ganharam ritmo. Lembrei. Alguém botou aqui. Nossos tempos já são tempos de mudanças velozes. E quando você tem uma crise da natureza que nós estamos administrando, você acelera ainda mais mudanças, né? Então, atitudes que provavelmente nós íamos estar praticando daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, elas são antecipadas e elas são a linha do tempo, o futuro é trazido para o presente, alguns de nós mais preparados, alguns de nós menos, nos surpreendendo mais do que outros, né? E tendo mais recursos do que outros. Então, é isso. Mas tem uma coisa permeando essa crise, eu não sei como é que você está vendo isso, mas é a colaboração. Pois é. Isso que eu queria também colocar, como a gente está ouvindo essa palavra, né? A gente já estava ouvindo isso que você falou, a gente já estava ouvindo há um tempo, né? Bastante, em cada, sei lá, palestra de novas tecnologias ou novos formatos, novas economias, de cada, sei lá, 20 palavras, 7 tinham a ver com colaboração, com rede, com, sei lá, um número muito alto. Você tinha ali, né, sempre, de alguma forma, isso presente. E agora, isso está com muita força na boca de muitas pessoas, de pessoas que a gente não imaginava, né, em todos os espaços, falando em todas as áreas, falando disso, de solidariedade, compaixão, colaboração, rede, trabalho em rede, suporte mútuo, enfim. E isso tá chamando a atenção, né? Enfim, para a gente que Eu acho que a gente nunca se deu conta de como a negociação faz parte das nossas vidas. Né? Diuturnamente. Eu estou com essa blusa hoje, mas eu deixei 3 blusas no armário. Né? Eu botei essa faixa colorida aqui, que o meu cabelo cresceu. Vocês sabem que eu tenho um cabelo bem curtinho, mas eu não posso cortar o cabelo nesse momento. Então, mas eu deixei outras 2 faixas dentro do armário. Então, a gente escolhe todo o tempo e negocia todo o tempo com a gente mesmo, o caminho que vai tomar, se vai almoçar aqui ou ali.
E acho que essa crise é uma crise marcada pela negociação. São muitas as coisas que nós estamos negociando, desde o preço dos nossos aluguéis, dos serviços que a gente precisa, nós estamos negociando isso, estamos negociando o espaço das nossas casas, quem usa o quê, quando, né? Quem precisa mais da internet nesse momento, quem fica com o computador, aonde está o melhor sinal. Então, são muitas as negociações. E acho que essas negociações de agora, elas antecipam duas coisas muito importantes. Primeiro, é que você negocia não para maximizar seus ganhos, que é o modelo de negociação que a gente está habituado, né? Deixa eu ver se eu peço a redução do aluguel, porque eu quero pagar um pouco menos. Nesse momento, não é isso. Deixa eu ver, eu preciso pedir uma redução do aluguel, porque eu vou ter menos rendimento, meu rendimento vai ser menor, mas eu também preciso considerar o proprietário desse imóvel, porque ele também precisa se manter na crise. Então, a gente está aprendendo, pela natureza da crise, a negociar buscando benefício mútuo. E isso não é parte da nossa cultura. Sim. Isso não é parte da nossa cultura. Você negociar não para maximizar o seu ganho, mas deixa ver como o outro perde menos também, né? Ou deixa ver como eu perco menos. Negociar para viabilizar, desculpa. Negociar para viabilizar a vida. Para todos, para todos. Então, eu tenho Senão a vida fica inviável. Isso. Eu tenho que pensar no outro necessariamente, né? Eu vou pagar minha manicure mesmo ela não vindo fazer a minha unha, porque eu tenho uma possibilidade financeira de fazer isso. Eu vou negociar o aluguel da sala do mediário, pensando que o proprietário também precisa manter o rendimento dele. É lindo isso. Aliás, esses são princípios da mediação. Sim. Né? Que é uma negociação baseada em interesses, não é uma negociação baseada em barganha. É uma negociação Sim. baseada em... atende a minha necessidade dentro das suas possibilidades. E eu vou fazer o mesmo. Maravilhoso isso. É lindo isso. É lindo. É lindo isso. Ai, gente, que coisa, que emoção. Porque esse é o lado bom, é bonito, é o que, né, deixa a gente... Tem um entusiasmo ao mesmo tempo que é tão... E tem uma coisa que é paradoxal, né? Que é tão assustador e tão fúnebre e também significa tanta destruição por um lado. Tem esse lado também, né? De vir, tá vindo essa era, né? Da mediação, da negociação, da colaboração, da viabilização da vida, né? Não do ou, não eu, não ou eu ou você, quem vai se dar melhor, não eu ou a natureza, mas o caminho da integração, né? O caminho da integração, né? E a pergunta, eu fui anotando, você sabe que é assim, eu vou conversando com você, anotando, se eu olho, se eu fico olhando, se eu anoto, enfim. Então, assim, muito, muito lindo isso da gente olhar para essa crise como um todo. Eu acho que desde os espaços domésticos, familiares, até para o plano público, né, político, mundial, tudo está sendo marcado pela negociação, né? Isso é lindo. E nessa maneira de nos viabilizarmos mutuamente, compreendendo que não dá para eu não pagar nada de aluguel, porque senão a minha proprietária também não vai sobreviver. Então, é uma cadeia de viabilizar essa vida, né? Que ela toda está interligada, né? Toda interconectada, né? Isso está muito claro agora. Esse senso de interdependência e de eu estar considerando o outro todo o tempo nas minhas ações, né? Quando eu uso a máscara, não é só por mim, é pelo outro também. Isso é lindo, isso foi antecipado. E isso estava nas nossas crenças como mediadores, como advogados colaborativos, como profissionais que lidam com o diálogo como meio de entendimento. E isso agora está se encarnando
nas nossas necessidades diárias, né? Ontem eu estava conversando com os amigos mediadores, eu falei assim, vai ficar mais fácil apresentar a mediação, porque é só a gente dizer, sabe isso que a gente está fazendo ultimamente? Exatamente. Isso Se até você não conseguir isso diretamente, você pode conseguir isso com alguém te ajudando a fazer isso, e isso se chama mediação. Sim, sim. E isso, bom, eu vou voltar para essa coisa, né, que você falou da máscara, porque se a gente vai falando, vai querendo abrir janelas, mas já teve, só para aproveitar esse gancho, chegou uma pergunta mais cedo, chegou uma pergunta de uma moça perguntando como começar na área de mediação e, enfim, pessoas querendo dicas para a carreira, né, de mediador, de mediação, como começar. E, então, acho que você já meio que respondeu, né? Na verdade, o tribunal está de portas fechadas, aberto só para situações, né, extremamente graves, né, lá no plantão, mas forçando, antecipando, como você está dizendo, melhor do que forçando, antecipando o caminho, quer dizer, não é, né, onde negociar não é mais uma escolha, hoje é um dos únicos caminhos, acho que senão não é... enfim, para poder resolver impasses, né? Então, é um momento em que as pessoas já podem começar a trabalhar desde já, né? Chegou o momento em que isso está posto, né, para a sociedade. Você quer falar? Mas deixa eu responder. Eu quero, porque tem alguém querendo saber como começa na mediação. A mediação, ela pressupõe uma capacitação específica. Por quê? Porque ela é uma prática multidisciplinar. Não há nenhuma das nossas graduações ou formações técnicas nos ofereceu a multiplicidade de disciplinas interligadas como a mediação pede. Na realidade, ela é percebida como uma transdisciplina. Ela bebeu de tantas fontes e você já não marca uma fronteira entre a sociologia, a filosofia, o direito, a psicologia, a teoria dos jogos, a matemática, a negociação, a comunicação, etc. Então, precisa uma capacitação específica, quem quer esse caminho, e como se introduzir na prática. Qualquer tema da vida diária que você pensar pode se articular com mediação. Qualquer. Então, não importa, ela não faz restrição à profissão de origem, não importa o conhecimento anterior que você tenha, você pode ser técnico, você pode não ter um terceiro grau, não importa. O que importa é que você tenha as habilidades necessárias para atuar como um terceiro facilitando diálogos e que você articule essa habilidade com um cenário no qual você transite bem, que pode ser o meio ambiente, pode ser família, pode ser empresa familiar, comunidade, escola, o mundo. Né? Então, é a sugestão. Primeiro, a capacitação e vai identificando cenários onde você vai se sentir confortável para atuar. E é isso, é ser um terceiro num cenário de negociação. Na realidade, a mediação é um método de negociação, só que assentado num cenário de comunicação. Então, você precisa ser um experto em comunicação para poder transitar e ajudar as pessoas, é o que está faltando para elas, por isso que elas não estão conseguindo negociar diretamente. E você também precisa ter uma expertise em negociação, porque esse é o fim desse método, né? Que usa como meio o diálogo. Então, essa história do diálogo, hoje de manhã estava conversando sobre isso com um grupo, porque a gente pressupõe que conversar é diálogo. E não é bem assim se a gente quer tornar o nosso diálogo produtivo. Né? Então, o diálogo tem lá suas características, porque se eu e você, nós duas estamos encantadas uma com a outra, eu com o seu convite, você com o que eu estou trazendo para a nossa conversa, então o nosso olhar está legitimando o que a outra está trazendo. Mas não é essa a natureza de escuta do dia a dia, né? A natureza de escuta do dia a dia deixa eu ver se eu concordo com o que a Olivia está dizendo, entendeu? Está fazendo mil coisas. Uma linda contra-argumentação e para derrubar você, mas vou ser mais gentil para botar você em xeque,
né? É assim que a gente está habituada a ouvir, para ver se concorda ou não concorda. E a natureza mais profícua do diálogo é escutar só para entender o cara, sabe? Deixa eu ver se eu entendo esse ponto de vista. Deixa eu ver se eu entendo essa forma de construir essa lógica. Então, assim, eu estou falando de uma habilidade que a mediação pede, que mediadores precisam ter para que possam convidar as pessoas a escutarem dessa forma. A gente não pode convidar o outro para uma ação que a gente não pratique, né? Então, essas coisas vão ficando encarnadas, gente. O diálogo passa a ser de um cuidado tão grande, né? Na forma como a gente expõe as ideias. Bom, você está falando como entusiasta, né? O meu olho deve estar brilhando. Eu adoro falar sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há anos que eu não tomo chá às 5 horas, tá bom? Não é bom isso? Anos que eu não tomo chá às 5 Então, horas. tô tomando, já faço logo um bule grande, boto 2 negocinhos, ó, boto 2 para durar, bebo, porque depois de uma certa... Depois também, outra coisa que mudou para mim nessa pandemia foi, só tô tomando um café, só de manhã, eu não tomo mais café, eu não tenho mais vontade de tomar café. Eu tomo outras coisas, muita água, suco e chá. Depois, assim, eu passei a tomar... Que é uma coisa que eu pensava já há muito tempo. E agora, eu tomava muito café no escritório e tal, as reuniões. Agora, engraçado, minha desejo de café só na manhã. Acabou, não tomo mais. Então, que prazer, que bom que você está curtindo o chá das 5. Você sabe uma coisa que eu também... Ao revés do seu exemplo, que é um hábito que você tinha e ele está sendo redesenhado agora... Um hábito que eu não tinha era cozinhar. Olivia, eu descobri a panela elétrica. A panela elétrica e meia dúzia de temperos na cozinha estão fazendo de mim uma ótima cozinheira. Que máximo, Tânia! Que ótimo! Isso há 50 anos, né? Então, eu estou muito encantada também com as novidades que eu estou vendo como positivas, talvez com um olhar muito enviesado, porque essa é a minha tendência, né? Sempre encontrar saídas alternativas. Então, estou aprendendo muitas coisas sobre mim, né? Legal, bom, tá legal. Muito legal, muito legal. Eu quero distanciar a gente da nossa conversa. Não, mas a ideia é essa mesmo, a gente ir ver para onde a conversa vai levando e misturar o que a gente está sentindo com as perguntas que vêm, com as reflexões que a gente faz. Eu acho que essa é a ideia, eu acho que isso faz parte desse momento para a gente... acho que para mim tem sido também muito rico o tempo, a relação com o tempo, essas descobertas de novos hábitos, né, assim, se apropriar mais de mim e me atender mais, muita coisa interessante por aí. Mas uma coisa que me inquieta, né, e que pensei nessa conversa, isso que você está falando, dessa antecipação, da mudança de paradigma, é que eu aprendi com você, quando eu fui estudar mediação, olha aí, é que assim, eu, como você, também me identifiquei quando você falou, né, assim, de ter esse olhar. Você pode estar, sabe, aconteça o que esteja acontecendo, eu vou ter uma tendência a olhar para o que está positivo, para o que é pro belo, para o que está funcionando, e ali eu vou me agarrando, e ali eu vou subindo. É claro que as outras coisas estão acontecendo e elas afetam a gente, sem dúvida, mas aonde eu boto a minha energia e eu projeto a luz ali, o foco é no que eu acho que tem de positivo, né? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, porque existe essa ideia, vamos sair melhores dessa crise, vamos aprender com a crise. Então, desde que tudo isso começou, eu tenho ficado aqui inquieta, aqui no meu apartamento, querendo mastigar tudo, sabe? Deglutir tudo para absorver tudo que essa crise tem para ensinar. Porque a verdade, Tânia, que eu quero dizer aqui o que eu aprendi com você... Eu estou ansiosa. Não, é que não necessariamente um conflito, e eu vou fazer uma analogia, vou fazer um paralelo, uma crise vai levar a gente para um lugar pior ou melhor.
Então, a minha pergunta e a minha questão é: o que a gente precisa fazer nesse momento? O que a gente precisa, para que a gente dê um salto, para que a gente saia realmente melhores como sociedade? Você falou, é a era da negociação, isso está aí pautado, mas não é uma certeza, né? Como que a gente trabalha para evoluir, sei lá, para isso, né, que essa experiência é muito traumática para muita gente, muito rica, enfim, muito diversa, mas não necessariamente é um curso natural que as coisas seguem um rumo, né? Ou para melhor ou para pior. Então, assim, não sei se acho que você pegou meu ponto, assim, como que a gente pode se é que você, né, assim, trabalhar nesse momento para que a gente realmente absorva o que essa crise tem para ensinar para a gente, que a gente aprenda e melhore como civilização, como sociedade, como família, como indivíduos, né? Eu acho que esse que é a nossa missão agora. Nossa missão como pessoas que têm um olhar para o positivo, como que a gente ajuda a que seja positiva a crise, né? Sei lá, o que te ocorre? Então, me ocorre assim, que as crises são sempre oportunidades para mudança, né? Elas sempre assinalam, não crises como a gente está vivendo, as crises do nosso dia a dia, elas sempre assinalam que o status quo precisa ser revisto, né? Está sempre embutido nas crises. Então, elas são sempre uma oportunidade da gente fazer pior do que antes, igual a antes vai ser difícil, melhor do que antes, mas pode fazer pior do que antes também. Pois é. Né? E é sempre um diálogo entre o que permanece e o que muda. As mudanças não são 180 graus, né? Elas não são polares. Você não vai do 8 para o 80, só no ditado, né? Mas na mudança você não vai do 8 para o 80. Você visita o 80, aí você volta para o 8, porque você já conhece o 8, daí você vai lá de novo. Depois você fica mais tempo no 80 do que no 8. Então, primeira coisa, mudanças são eventos. Não, mudanças são processos, não são eventos. Tá. Não se dão da noite para o dia. Talvez a gente tenha mudanças mais aceleradas no tempo, mas, de qualquer forma, serão processos. A gente vai botar pé no novo, pé no antigo, pé no novo, pé no antigo. Depois a gente vai ver o que do novo a gente absorve e o que do antigo a gente mantém. Essa é a equação de qualquer mudança, né? O que faz absorver o novo é a eficácia. Aquilo que se apresenta novo e se mostra eficaz, uau, por que não? Vem para ficar. Ah, vem para ficar, vai fazer parte da minha vida. Gostei disso, nem sabia. Uau! A vida pode ser assim, né? Aquilo que aos nossos olhos não traz eficácia, a gente não mantém. Então, talvez, como os nossos olhos não são todos da mesma cor, no sentido de enxergar as mesmas coisas, as nossas lentes são muito distintas, para o que permanece é de uma natureza e o que muda é de outra. E vai haver aí uma variedade e a gente vai coincidir, muitos de nós, em muitas mudanças, poucos de nós em outras. E assim está a beleza da diversidade, né? Já pensou se todo mundo se encantasse pelas mesmas mudanças? Mesmas coisas, Agora, tem uma coisa que você fala e que eu acho muito linda e muito difícil, porque eu acho que a nossa cultura lida muito mal com isso, né? Você fala negociar para ganhar, né? Negociar para acumular. Quando a gente pensa nessa equação da mudança, que é uma imagem linda, né? Enfim, achei lindo isso, né? Do que vem para ficar e o que precisa ser deixado ir, o que do passado ainda faz sentido e o que a gente tem que desapegar. É que eu acho que fala muito da nossa cultura, isso do acúmulo, né? Do apego mesmo, né? E da nossa dificuldade de viver esse paradoxo da vida, né? De que ela é ao mesmo tempo nova, bonita,
e rica, e ao mesmo tempo dura, e tem seu lado que pode ser de dor. A gente tende a querer sempre só um lado, ainda que tudo bem, a gente falou que a gente bota o nosso foco ali, mas a gente, para poder fazer essa equação, a gente tem que acolher esse paradoxo, né, de que assim, algumas coisas a gente precisa deixar ir. E isso é difícil, né, para a gente, assim. Por exemplo, eu estou falando isso assim enfim, compreender processos de luto, compreender que algumas coisas precisam partir para a gente poder transmutar, né, e fazer esse exercício de absorver o novo e manter o que faz sentido manter e deixar aí o que não faz mais sentido ter, né, preservar nesse novo cenário. Então, acho que esse pode ser um desafio para a gente pensar, talvez um tema para a gente falar, talvez algo para a gente estudar, ou para sugerir que as pessoas também pensem sobre isso, né? Sobre quais os ritos, quais os lutos, como que a gente se despede das coisas, né? E dos hábitos, e das crenças, e das pessoas, e das realidades, né? E de presenças para ganhar outras coisas, né? Para ganhar outras coisas. Porque eu me lembro quando eu resolvi, Tânia, lá em 2011, por aí, eu resolvi sair do escritório que eu estava e fui lá no Mediare te dizer que eu queria me dedicar à mediação. E a gente sentou, tomou um café lá na sua sala e eu fui falar para você que então eu estava saindo, que eu estava... E eu me lembro de falar essa frase, assim, que eu estava abrindo espaço na minha vida para mediação acontecer, né? Antes de conhecer a possibilidade da advocacia colaborativa. E eu me lembro que você, nesse momento, e a gente não tinha tanta intimidade na época, mas me emocionou porque você levantou, me abriu o abraço e falou, parabéns, parabéns. Você me deu um abraço e falou assim, eu fiz isso um dia na minha vida, não me lembro em que momento, da medicina para terapia, ou da terapia para mediação, mas você me falou que você tinha feito essa mudança e que você estava achando aquilo, né? Você me deu parabéns porque você achou aquilo um ato de coragem, eu acho. Me deixou muito inspirada e feliz no momento, porque era um certo salto no vazio, né? É assim, é uma aposta sem garantias, e eu fui lá para te dizer que eu queria ser incluída nos projetos do Mediare, que você podia me usar, me abusar, que eu estava ali para carregar o piano, porque eu queria aprender, porque eu queria que a mediação acontecesse na minha vida. Então, isso me marcou muito, e eu queria trazer isso hoje, né? Porque as pessoas olham e falam, ai, que legal, Olívia, Dani, mas tem um percurso, né? Tem uma história. E em algum momento... foi preciso, nesse meu exemplo, que eu criasse um vazio. Eu tinha as condições para fazer isso, mas que eu criasse um vazio para poder dar um salto, né? E aí começar a voar, né? Com medo de cair, mas as coisas foram acontecendo. Você, de fato, me passou umas coisas, foi me dando uns trabalhos. Fui lá para, sei lá, Volta Redonda, dar aula, não sei aonde, me lembra dessas coisas? E aí, sim, fui entrando até que você me chamou para participar do grupo de práticas colaborativas e assim você vai puxando um fio e coisas surpreendentes vão acontecendo, né, na vida. Então, eu estou falando tudo isso, já vou parar, que eu já tagarelei demais aqui, mas é que acho que a gente tem que saber... e não necessariamente tem uma tristeza nisso, assim, né? Que algumas coisas completam seus ciclos, né? Como não necessariamente a gente faz uma mudança porque ficou ruim ou porque estava, né? Mas porque há um chamado para o novo, ou para outra coisa, ou para outro desafio. Então, para a gente ter coragem e poder criar vazios, para poder entender que esses vazios fazem parte de ciclos, né? Não são violências, não são injustiças, não são... Mas eles são necessários para o movimento da vida, né? Olívia, foram 11 anos de medicina. O investimento financeiro dos meus pais enorme. Me lembro quando eu cheguei para minha mãe e disse para ela que eu não ia continuar na medicina. Ai, ela Deus. foi muito acolhedora, muito. Ela disse, minha filha, mas o olhinho dela fez, sabe?
Minguou. E depois ela dizia para mim assim, era muito bonitinha, ela dizia assim, eu queria dizer para minhas amigas a sua profissão nova, mas eu sempre esqueço. Daí foram mais, sei lá, 12 anos, 14 anos como terapeuta, né? E agora são 25 anos na mediação. Então, assim, cada um desses ciclos foi de muito investimento. Então, sair deles para um novo ciclo não foi simples. Luto em todos eles. Agora, esse tempo de linha de vida, na minha experiência, mas acho que a gente pode generalizar isso. Todas as histórias anteriores estão encarnadas em mim, né? A medicina está encarnada em mim. Eu era ótima de clínica médica e hoje a minha grande habilidade é diagnosticar situações, sabe? É pegar várias peças, que era como era na clínica médica. Você recebia um caso com 5 folhas, um monte de exames, dizia que o sujeito era do interior de Pernambuco, aquilo era uma informação importante. Você juntava aquelas peças todas, construía uma hipótese. Eu faço isso até hoje, né? Eu mapeio situações para entrar nelas adequadamente, para desenhar um processo de diálogo que ajude as pessoas no que elas precisam resolver. A terapia me trouxe habilidades na relação com o outro absurdas, tão encarnadas aqui comigo, né? A mediação sedimentou para mim essa história de que tem sempre uma saída, sempre há alternativas, sempre há alternativas. E se eu não estou com elas hoje, eu vou dormir, porque amanhã eu vou me dedicar de novo a pensar que outras formas de lidar com o que está me acontecendo. Então, esses lutos, eu acho que eles precisam ser vividos pelo que a gente vai deixando para trás. E acho que aí a gente pode fazer uma metáfora com o que a gente está vivendo nesse momento, mas também tem uma celebração pelo novo, sabe? Tem uma celebração pelas novas conquistas, e com isso você está sempre ampliando habilidades, você está sempre aprimorando habilidades, e é lindo esse movimento na vida, né? É lindo. Então, luto e celebração, né? O que fica, o que chega e que eles estão ali dialogando, estão ali coexistindo ao mesmo tempo, e um é também necessário e um depende do outro. Porque se fosse só celebração, a celebração não existiria. Ou se fosse só luto, não existiria renovação. Então, é como a gente está dizendo, né? Um precisa do outro, como os polos, para se equilibrar ali, né? Você tem que ter essa mente, né? Esse pensamento paradoxal, para poder ficar mais estável, né? E nem para uma euforia do vamos todo mundo, e nem para um luto de estamos perdendo, o mundo está acabando, é o fim da humanidade. Não, né? Assim, é tudo isso, é viver essas ondas. Enfim, muito bom essa conversa. Alguém falou aqui, eu li, tá difícil acompanhar os comentários, mas até porque daqui a pouco, Tânia, a gente já está chegando nos 15 minutos finais, a hora voa aqui. Tá bom. Né? Mas alguém comentou, né, como é difícil se jogar no vazio, ou lidar com o novo, ou com o vazio. Mas lembram que no começo da nossa conversa a gente estava falando, né, Tânia falou, né, uma crise marcada pela negociação, e como a gente tem falado em fortalecimento da rede, né? E a verdade é que, no fundo, cada um na sua realidade, eu tenho falado muito isso aqui também, Tânia, que a gente está num mar revolto, cada um na sua embarcação, né? Uns com um barco maior, outros com bote, outros com um tronquinho de madeira, outros com iate, cada um está na sua embarcação, mas o mar revolto é para todos, né? E eu acho que da mesma forma que cada um tem a sua embarcação, cada um tem a sua rede também, né? Então, fortalecer a sua rede, pensar quem é a sua rede de apoio, de afeto, de trabalho, todo tipo de rede. É importante fazer essa reflexão para que a gente não ache que a gente está saltando totalmente no vazio, porque dificilmente a gente está, né? Existe uma rede aí amorosa, de relação, do que for profissional, mas a gente acaba se agarrando nessa rede, né? Acho que são cabelos, assim, plantas que a gente vai pegando, que é um precipício, mas tem aqueles chumacinhos de planta que a gente vai se agarrando.
E essa é uma natureza de crise que coloca a nós e a nossa rede na mesma situação. Né? Porque às vezes você atravessa crises que a sua rede não está atravessando. Desconhece. Então, ela desconhece, ela já viveu, ela tem mais idade, ela está isenta, ela te ajuda a pensar. Mas essa é a crise da interdependência. Né? Isso eu e a minha rede estamos no mesmo mar revolto. E como eu sou suporte para ela e como ela é suporte para mim em diferentes aspectos, né? As pessoas estão fazendo compra para quem não pode sair de casa. Minha vizinha ligou para mim há algum tempo atrás: Tânia, estão vacinando aqui embaixo, bem pertinho. Acabei de vir de lá, está vazio. Ela nunca faria isso comigo. Não, eu estou sentindo também uma gentileza muito maior, assim, quando você vai ligar e você vai pedir, né, alguma coisa na farmácia, sei lá, eu estou sentindo aqui, quando chega um entregador, um clima, uma atmosfera de gentileza e de tá tudo de bom, como é que tá aí fora, como é que tá não sei o quê, vai bem, tá, sabe? Você vai, passa na portaria, são os porteiros, que você dá bom dia e tal, mas assim, tô vendo eu e as pessoas, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu tô indo no supermercado, querem que eu traga alguma coisa? Tá tudo bem na sua casa? Você tá, né? Então, assim, isso está acontecendo, existe isso, assim, muito forte, assim, com pessoas que a maioria das pessoas não falariam, não se reportaria, não se, né? E aí, isso está acontecendo mesmo. Eu tenho participado de muitas reuniões virtuais, né? E muitas reuniões são algumas de estudo e algumas de trabalho. Não há uma reunião que você não comece perguntando como é que estão as pessoas. Está tudo bem na sua casa? Como é que cada um está, né? Isso é... Você se emocionou ou eu não estou vendo direito? Eu não sei. Achei, mas aqui fica meio assim embaçado. Não, eu acho que eu me emocionei de parar, encostar na poltrona e pensar no que eu estava dizendo, sabe? Acho que sim. Acho que sim. Que bom, que bom. Eu acho que é isso, é um cheque, a gente, né, todo mundo está vendo como é que você está. E aí eu vou aproveitar, então, esse gancho, né, da intimidade e vou te ler duas perguntas que chegaram para você também antes, tá? Duas perguntas pessoais. A primeira, do Psicologizando o Amor, perguntou: quem é uma inspiração para você? E uma outra, do Marcelo: qual é o seu maior medo? Tá, quem é inspiração para mim? São tantos os cenários pelos quais eu já passei na vida, cenários sociais e cenários profissionais. Então, eu tenho ícones de inspiração em todos eles, né? No cenário pessoal, acho que minha mãe, pela perseverança. Eu aprendi com ela a perseverança e o trabalho 24/7 também eu aprendi com ela. No âmbito profissional, são muitos os ícones. Você sabe que eu tenho um livro que é o Caixa de Ferramentas para Mediação, e lá eu conto um pouquinho da minha história, e na hora de fazer o agradecimento, eu fiz um agradecimento a todos os meus interlocutores, todos. Os autores dos livros, os professores, os alunos que fazem perguntas que fazem você pensar fora da caixa, né? Diferente do que você estava preparado para apresentar. E eu tenho uma ideia sobre autoria que questiona a questão da autoria, né? Eu acho que, na realidade, nós somos bons articuladores de ideias. A articulação que a gente fez que é diferente da que outro fez. Certo. Mas as ideias estão aí. A ideia você escutou de um amigo, de um livro, de um autor, de um professor. Você foi uma costura diferente. É assim que eu penso a autoria, e por isso que a questão do material didático, para mim, é para ficar no mundo. Uhum. Né?
Então, eu agradeço ali a todas essas pessoas que me inspiraram no âmbito profissional. Então, eu faria uma seleção no âmbito pessoal da minha mãe e colocaria todos os meus interlocutores no âmbito profissional. Do que eu tenho medo? Sim. Então, eu lido agora com o envelhecimento, né? Esse é um processo, não é um evento, mas ele se mostra todos os dias, né? Tem mais um cabelo branco, os 150 degraus viram 100, né? Aqui tinha 3 risquinhos, agora são 5. Eu não tenho medo, mas eu não queria morrer. Certo. Não sei se eu estou disfarçando o meu medo, entendeu? Mas, na realidade, olha, Olivia, que vontade eu tenho de estar aqui amanhã, sabe? Sim. Amanhã, 2025, 2035, 30, 2040, 40. vendo as coisas e usufruindo do novo, né? Então, o meu afeto me pede isso. A minha razão diz assim, Tânia, tá. Com 150 anos, você não ia aproveitar de nada disso, né? Mas essa ideia, né, da finitude do corpo que vai se deteriorando, vai envelhecendo. Porque a ideia não era ficar com um corpo de 200 anos daqui a, sei lá, 200 anos. A ideia era ter esse corpo vivo e saudável para assistir tudo bem, de camarote, né? Então, eu tenho pena de deixar a vida. Tenho pena, sabe? Da natureza. Eu gosto muito das coisas pequenas. Hoje eu vi uma florzinha desse tamaninho no gramado. E eu parei para ficar olhando para ela. Ela não tinha mais do que meio centímetro, sabe? Então, e cada dia tem uma árvore que eu não tinha reparado, um tronco. Um passarinho que vem na janela. É maravilhoso. Isso, então, pois é isso. Isso. Então não é bem um medo, quer dizer, é uma... Tá disfarçado, Olivia, tá disfarçado. Tá certo, tá certo. É muito bom, muito lindo. Nossa, maravilhoso, Tânia. A gente está chegando nos 5 minutos finais da live. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, alguma pergunta que alguém tenha feito. Você quer falar alguma coisa final? Eu não sei. Assim, esse é o momento da minha vida em que eu percebo que algumas pessoas me olham com admiração, né? E assim, essa história de você teve um modelo, um ícone, eu percebo que para algumas pessoas eu vim me transformando num modelo, né? E eu sempre digo para elas, vocês estão conhecendo a minha última versão, né? Hoje, por exemplo, nessa entrevista, todo mundo está conhecendo a versão 30 de abril de 2020, entendeu? Aqui agora. Então, assim, a vida vai ajudar cada um de nós a aprimorar aquilo que a gente prestigia, né? E é isso. Então, os modelos são interessantes porque eles dão um objetivo, mas não para copiar. Ai, como é que você fez essa pergunta? Eu não vou saber repetir. Repete para mim, não vou saber repetir. Então, assim... É uma inspiração, né? Como meta, entendeu? Que te impulsione, que seja projeto a ser alcançado, mas não a ser repetido, né? Não vai dar certo, não vai ficar bonito, né? Então, é uma inspiração, né? É uma inspiração. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Que bom que você aceitou, que veio aqui para a live. Você vê, a gente se conectou com uma média de 120 pessoas. Acompanharam a gente nessa conexão ao vivo, ao mesmo tempo aqui, né? E é bom porque é isso, é pensar, é conversar assim, sem roteiro, né? Só com algumas direções e sem edição, sem cortes, né? É o ao vivo e a cores. A gente está vendo que a qualidade da conexão, ela
ela é diferente, mas não deixa muito a desejar da conexão presencial, né? Eu acho que ela é muito potente também. Esse canal aqui é muito potente, né? Então é isso, que a gente tenha... Se aproxima do presencial, né? Sim, sim, muito, porque... Pela ausência do retoque. E é muito, sem retoque, sem, né, a gente, nos nossos espaços, nas nossas casas. É porque hoje ocorreu tudo bem, Tânia, mas às vezes na live, o cachorro, que você conhece, o meu cachorrinho, aquele cachorrinho, late absurdamente. Eu falei, ai meu Deus, eu esqueci de avisar para a Tânia que talvez isso aconteça. Porque vem uma pessoa no elevador, no hall, o cachorro fica histérico, o Pipo, fica histérico. E aí eu tenho que sair no meio da live atrás do cachorro para pegar ele, ele sai correndo de mim. Enfim, então a live também tem um pouco dessa espontaneidade, né? Que é da gente estar aqui assim, de peito aberto, nas nossas casas, e se abrindo para o mundo e para o outro. Então é isso, a gente está nos 2 minutos finais. Eu vou te agradecer mais uma vez, agradecer a todos. A live vai ficar salva, compartilhem com quem vocês quiserem. Tá? A gente vai gravar ela também. E é isso, Tânia. Fiquem todos bem. Fica bem aí também. Obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É minha primeira participação numa live. A gente... E sim, hein? Foi uma boa sensação, foi uma boa sensação. Está sendo. Obrigada, Olívia. Obrigada por essas 120 pessoas que eu não estou vendo, mas que estão conosco e mandando mensagens e perguntas. Obrigada, muito obrigada. Depois eu dou uma olhada para ver se tem alguma outra pergunta e a gente te passa para a gente depois responder, tá bom? É isso, live é vida. Live é vida, né? A tradução é essa. Tá bom? Obrigada. Um beijo. Obrigada. Tchau, beijo. tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Saúde para todos. Isso. Tchau, tchau. Tchau, Tânia. Tchau.